Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar continuação à nossa série de lives sobre metafísica, descomplicando a metafísica, porque a intenção dessas lives não é apenas lhes ensinar metafísica, mas principalmente descomplicá-la. Tá bom? Vão entrando aí, bom dia. Na live de ontem, enquanto o pessoal entra, eu vou só falar um pouco sobre a live de ontem. A live 1, tá? Nós falamos sobre o que é metafísica. Que bendita é a metafísica. E ainda a gente falar sobre o que é metafísica... Deixa eu ajeitar aqui. Além da gente falar sobre o que é metafísica, nós falamos principalmente sobre por que é importante que o terapeuta saiba o que é metafísica, certo? E quais são as repercussões disso dentro do setting terapêutico. E ontem, enquanto eu assistia a primeira aula, as duas primeiras aulas de antropologia da pós-graduação do Ítalo, do Instituto Ítalo Marcilli, de Ciências da Mente, o professor Diego falava sobre justamente o que falávamos ontem, sobre ser natural a todo homem essa vontade de conhecer. Como essa postura contemplativa do homem, como essa sede por conhecimento faz com que o homem seja impelido a descobrir as coisas. Que a palavra é essa, descobrir. O homem descobre as coisas que já existem, que já estão dadas. Certo? E aí ele falava, achei excelente essa parte que ele falou, falei até sobre isso ontem aqui no Instagram, e ele falava que é tão natural do homem esse desejo de conhecer, que as crianças, quando muito pequenininhas, ainda que elas não saibam falar, elas apontam para as coisas como quem diz, o que é isso? E elas perguntam, sem perguntar, sem palavras, tá? Elas têm uma interrogação na cabeça delas, o que é isso? Aí você fala, bola, você nomeia para elas, o que é isso? Cadeira. O que é isso? Mesa. E aí, quando elas veem várias mesas, várias cadeiras, elas formam um conceito. Elas chegam no universal. E vocês lembram que ontem eu falei que quando a gente consegue atingir o universal, é como que a gente conhecesse todos os particulares que estão dentro desse universal? E é principalmente por isso que o terapeuta precisa conhecer metafísica. Bom dia, Eunice, tudo bem? Você sempre por aqui. Muito obrigada. Então é por isso que nós precisamos conhecer, porque quando o paciente chega no setting, meio que interrogando com uma criança, o que é isso aqui? Ele está confuso, ele não sabe o que ele está sentindo, a gente precisa saber nomear. E não tem como a gente conseguir nomear isso se a gente não tiver um conhecimento metafísico, tá bem? Então, hoje, a nossa aula 2 será sobre ente, ponto de partida da metafísica. Então vamos lá, eu acredito que a aula de hoje vai ser mais rápida do que a de ontem, tá? Mas também achei que a de ontem ia ser rápida, enfim. É isto, como diz meu marido, eu me iludo, que eu sei dar aulas rápidas, eu não sei dar aulas rápidas. Mas eu acredito que a de hoje vai ser. Então vamos lá. O ente, ponto de partida da metafísica. A gente verificou ontem, e eu acho que ficou bem claro, que ente é tudo aquilo que é, certo? Tudo aquilo que é, todas as coisas que você pode bater o olho e acusar a existência é um ente. Combinado? O que acontece? É difícil a gente conseguir precisar um conceito formal de ente. Porque quando a gente fala assim, ente é tudo aquilo que é, parece que é uma coisa meio que desleixada, meio que simplificada, reduzida, tá? Amputada. Mas não é. Por quê? Quando a gente busca nomear alguma coisa, dar um conceito, alguma coisa... a gente pega essa coisa e traz essa coisa para uma categoria mais alta. Então, por exemplo, o que é um urso? O urso é um animal, certo? Então, para conceituar urso, eu preciso inserir o urso dentro de uma categoria maior, para que eu consiga dizer, ora, o urso é um animal. E depois eu posso dizer, ora, um animal é uma criatura, tá? E a gente vai subindo nessas ordens, até encontrar um conceito mais geral, um conceito mais geral, um conceito mais geral, tá? E aí, não dá pra eu fazer isso com o ente. E por que não dá pra fazer isso com o ente? Eu acho que isso é bem claro.
Por quê? Porque o ente já é o conceito mais geral possível. Entendem? Se o ente já é o conceito mais geral possível, é como que, logo após ele, não existisse mais conceito nenhum que fosse capaz de abstrativizar, generalizar o ente de modo que eu pudesse conceituar. Então não é que esse conceito é tudo aquilo que é reducionista ou desleixado. É que existe mesmo uma dificuldade de conceituar o ente, justamente por ele já ser o limite das criaturas. Tudo aquilo que é o conceito mais geral possível com relação a este mundo criado. Tudo aquilo que é ente, certo? Mas aí é impossível a gente conseguir falar de ente sem falar de ser. E sobre o ser, nós vamos ter uma aula específica, tá? É um assunto extremamente importante. Mas eu já adianto para vocês alguma pequena coisa para que vocês consigam entender da melhor forma possível, que é impossível falar de ente sem falar de ser. Enquanto o ente é tudo aquilo que é, algo que eu acuso a existência, o ser é o próprio é. Vejam só, eu olho para uma coisa, eu digo, algo é. O algo é o ente. E o é o ser. Dá para entender? Se eu olho para uma coisa e eu digo, algo é. Nessa frase, o algo é o ente. E o é o ser. Então é impossível eu dissociar o ente do ser e o ser do ente. Se uma coisa é um ente, ela tem um ser. Deixa eu só fixar aqui o comentário de Alane. Obrigada, Alane. Pronto. A Eunice falou aqui. Então, deu pra entender, né, Eunice? Então, se eu posso acusar isso, é porque o algo é o ente e o é o ser. Não existe ente sem ser, não existe ser sem ente, tá? Só que, muitas vezes, não é tão claro, abstratamente, a gente fazer essa diferenciação, porque elas se implicam mutuamente mesmo, tá? Então, o algo é o sujeito, o ente, e o é a perfeição própria daquele sujeito. Como que eu posso, de alguma forma, definir o ser? O ser é a perfeição própria daquele sujeito, certo? Então, imaginem o seguinte, imaginem não porque não é real, mas é real. Eu quero que vocês comecem a fazer essa imagem na cabeça de vocês, porque o conhecimento humano acontece do sensível para o inteligível. O mundo entra em mim, tá? Quem descobriu isso, entre aspas, foi Aristóteles. O mundo entra em mim através dos meus sentidos. Os meus sentidos internos formam uma imagem acerca daquilo que entrou. E só aí a minha inteligência é capaz de atuar. E aí, dentro daquela imagem chamada de fantasma, ou fantasmata, como diziam os gregos antigos, em cima dessa imagem eu posso, portanto, inteligir e extrair a essência das coisas, porque a inteligência busca a verdade, busca a essência. Nós vimos isso ontem na aula 1, certo? Que é inclusive assim que o São Tomás começa o livro dele, Ente e Essência, tá? A inteligência busca o quid, o que das coisas, a essência das coisas, tá bem? Então, eu me perdi aqui, onde é que eu tava? O sujeito, o atos... Ah, pronto. Então, imaginem, porque eu tava explicando isso, para explicar para vocês porque a gente precisa imaginar. A gente só consegue fazer o que a gente é capaz de imaginar. A gente só consegue inteligir sobre aquelas coisas que a gente já teve contato de alguma forma, ou direto, ou através da literatura, ou porque alguém nos contou, para que a gente consiga formar uma imagem e, de fato, perseguir a essência daquela coisa e entender o que é, tá? Então, imaginem que existe um ser com S maiúsculo, tá? Que é o Deus. Nós vimos ontem que Deus é a causa última, que Deus é um tema capital da metafísica, que Deus não pode ser ente, que Deus é o motor imóvel, que Deus é a parte imóvel e separada e por isso a metafísica pode postular um nome de teologia. Enfim, nós já entendemos a importância do Deus, não o Deus cristão necessariamente, mas um Deus, uma causa primeira, aqui na nossa vida. Não seria possível nós se não houvesse um Deus. E esse Deus é um ser com S maiúsculo, tá? Como assim um ser com S maiúsculo? Se vocês já leram algum livro
de antropologia, de filosofia, de metafísica, vocês vão ver que existe um ser com S maiúsculo e um ser com S minúsculo. E a partir de hoje eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Imagina que existe um ser com S maiúsculo, que é o Deus. Por que ele é com S maiúsculo? Porque dentro dele existem todas as possibilidades da realidade. Lembra que eu falei para vocês que ele é um motor imóvel, porque ele não pode ser causado por nenhuma causa anterior, e porque ele tem que ser ato puro, porque ele não pode ter movimento. O que é movimento? Passagem simultânea do ato à potência. Em Deus não pode haver isto, não pode haver este movimento, porque Deus é. Falei para vocês ontem sobre a passagem de Jesus, que ele fala para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus é. Ele não entrou na existência, ele não vai sair da existência. Ele está na existência a todo tempo, sustentando a existência. Inclusive, se Deus piscar, todos nós caímos. Então, reparem, se esse ser com S maiúsculo contém dentro dele todas as possibilidades da realidade, tudo que a planta faz, ele faz, tudo que o animal faz, ele faz, tudo que o ser humano faz, ele faz, tudo que o anjo faz, ele aglutina em si tudo quanto é, tá bem? E já que ele tem essa possibilidade de aglutinar em si tudo quanto é, ele também tem a possibilidade de conferir. Tá passando um carro de som aqui, gente. Acho que melhorou. Ele também tem a possibilidade de conferir pequenas parcelas dessas possibilidades a quem ele quiser. Então, repare, ele pega as plantas e ele confere uma certa parcela de ser. E esse ser agora com S minúsculo, porque é uma parcela dele. Ele pega os animais e ele confere uma pequena parcela de ser. Ele pega o ser humano e ele confere uma pequena parcela de ser. E assim ele vai pegando fatias do ser com S maiúsculo e conferindo a outros entes, outros entes não, né? Parecendo que ele é ente também. E conferindo aos entes, de modo que isso nos dê o nosso ato de ser próprio. Aquilo que nos torna perfeitos. Então o ser é um ato. E como ato, a gente vai estudar isso, ato potência, em uma aula. E como ato, ele indica perfeição. Todo ato é a perfeição daquela coisa, certo? No caso do ser humano, a perfeição nos leva à felicidade, que é a nossa finalidade. Já falamos sobre isso ontem também, tá bem? Então, eu acho que isso ficou bem claro, tá? Se não ficou, podem perguntar. O ente e o ser estão intrinsecamente ligados. Por quê? Não existe ser sem ente, não existe ente sem ser. No momento que você entra na existência, você é. Você é algo. E isso é um ente. E esse algo é. E esse é indica o ser, que é a perfeição desse algo. É o ato desse algo. Então, ente mais ser vai ser igual a sujeito mais ato. Tá bom? Não se esqueçam disso. Eu fiz até 5 minutos antes da live um desenho aqui. Me desculpem, não tenho dotes artísticos. A minha intenção é ser didática, por favor. Então, abstraiam essa parte. Para que fique bem claro, eu acho que vocês conseguem entender dessa forma. Eu fico sempre pensando como eu posso falar melhor e fazer melhor para que vocês absorvam, porque isso é extremamente importante. Então, vejam só. Reparem, viu? Não me xinguem, não. Aqui nós temos, ó, a existência. Nessa parte de cima nós temos a existência. Deixa eu ver se assim fica melhor. Nessa parte de cima nós temos a existência, tá certo? E na parte de baixo nós temos o nada. Todo mundo sabe aqui que nós fomos criados do nada, pelo Deus que é o ser com S maiúsculo, certo? Nós não viemos da matéria. E por isso, mais uma vez, que a metafísica é tão importante. As perguntas da metafísica não são mera abstração. É extremamente importante a gente precisar de onde viemos, qual é a causa primeira, porque faz toda a diferença se eu vim da matéria ou se eu fui criada do nada por Deus, tá bem? Então, embaixo nós temos o nada, ó eu aqui, que nem era nada. Eu tô colocando aqui apenas para efeitos didáticos, tá, gente? Mas eu era nada. E aí eu entrei na existência. No momento que eu entro na existência... Isso tá parecendo uma estrela do mar, gente. Isso é uma pessoa, tá bom? Não é uma estrela do mar, meu Deus. Como terapeuta, eu sou um excelente desenhista. Tá. Eu entrei na existência como pessoa, tá bom?
Essa estrutura de pessoa aqui, física, que eu tenho, é o ente. Beleza? E dentro de mim existe um ser, que é um ato. Tá bom? Que é que designa a minha perfeição. A meta. Ó, a Lannister do Mar tá melhor, viu? Tá mais gourmet, por favor. Tá, então eu entro na existência. Eu era nada, beleza? Eu entro na existência. Só de entrar na existência, eu já sou duas coisas. Eu já tenho duas coisas. Ente e ser. Eu sou ente, que é essa estrutura aqui de pessoa que eu tô mostrando pra vocês. E eu tenho o ser. O ente é o sujeito, algo. E o ser é o ato. O algo é. Eu olho pra isso aqui, bato o olho e digo o quê? Algo é. Se eu digo que algo é, o que é que eu já tenho aí implícito? Ente e ser, tá bom? E aí agora nós entramos numa nova nomenclatura, pra gente já ir assimilando, pra gente caminhar. Agora nós vamos falar de essência, tá bom? A essência é o modo de ser dos entes. Olha como a gente vai caminhando e cada novo conceito que a gente traz demanda um conceito anterior que se a gente não souber, a gente não absorve. Então, se eu chegasse aqui na primeira aula e dissesse, gente, a essência é o modo de ser dos entes. Vocês iam dizer, tá, mas o que é ente? Tá, mas o que é ser? E às vezes é por isso que a gente não absorve o conteúdo. Então, vejam, já sabemos o que é ente, já sabemos o que é ser. E a essência é o modo de ser dos entes. Como assim? A essência é aquilo que me define, independente dos acidentes. Também vamos estudar acidentes numa aula própria, tá bom? Vocês vão entender o que é acidente. E acidente e substância. Então tá. Então a essência é o modo de ser dos entes, é aquilo que me define, independente dos acidentes. Então aqui eu coloquei que a essência é o modo de ser dos entes e que é o nome das coisas. Então eu olho para a planta e eu digo, é planta. E quando eu sei que é planta, isso já evoca em mim qual é a essência da planta. Então eu começo a imaginar, ora, a minha inteligência incidiu sobre aquilo ali, eu tenho um nome daquilo ali, e agora eu entendo o que é que faz ela ser planta. Isso é essência, gente. Eu preciso olhar para o homem, eu como terapeuta, preciso olhar para o homem, permitir que a minha inteligência atue, tá? Isso é muito importante, senão a gente não vai conseguir chegar em conceito universal nenhum. Permitir que a minha inteligência atue, que capte a essência, eu olho, eu acuso a existência, eu sei que tem um ser, algo é. E agora eu estou permitindo que a minha inteligência atue para procurar a essência. Porque o terapeuta precisa saber disso. Ora, como que eu trabalho com homens aqui com H maiúsculo, tá? Sem saber o que é o homem. E eu só consigo saber o que é o homem se eu entendo qual é a essência do homem, porque já vimos aqui que a essência é o modo de ser. É o que faz com que a coisa seja o que ela é. Essência e natureza são sinônimos. Quando vocês virem em algum lugar, natureza, está reportando-se a essência. Tá certo? E nós já vimos aqui que a essência do ser humano se consubstancia em duas coisas. O que é que faz o ser humano ser humano e não mesa? O que é que faz o ser humano ser humano e não gato? O que é que faz o ser humano e não planta? Duas coisas importantíssimas. Inteligência, capacidade de discernir, capacidade de interagir, capacidade de procurar a essência das coisas, capacidade de saber o ser das coisas, o que é que elas são. E vontade livre, capacidade de, conforme esse discernimento, agir. Conforme esse discernimento, escolher, tá bom? O ser humano é aquela coisa que age no mundo. É aquela coisa que consegue, apesar de todos os estímulos contraditórios na vida dele, agir fora de qualquer coisa pré-determinada. Tá certo? Então, é perfeitamente possível que você chegue na sua casa hoje, encontre seu marido com outra mulher na cama de vocês, Deus o livre, e aí você olha para aquilo ali, dê as costas e vai embora. Você não precisa fazer barraco, você não precisa matar ninguém, você não precisa nada disso. Ah, Marina, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com muita raiva. Tá bom, mas você é essa criatura que pode, desde matar a amante do seu marido, a dar as costas
e ir embora. Entendam? Quanto mais imatura é uma pessoa, mais ela é previsível. Porque ela vive condicionada ao estímulo do meio. Meio que você já sabe como é que ela vai reagir. Quanto mais madura é uma pessoa, mais ela é imprevisível. Porque ela não age conforme o estímulo do meio, ela age conforme um dever. Ela age conforme uma consciência, ela age conforme um juízo moral. É por isso que os homens maduros são livres e, por serem livres, são perigosos. Perigosos no sentido bom, tá? Eles são capazes de agir por algo transcendente. Eles são capazes de sair de si. Tá bem? E não meramente seguir as suas paixões baixas. Então vejam só, é muito importante o assunto da essência, porque é ela que a inteligência capta, e é ela que é o modo de ser, e é ela que nos diz o que é próprio daquela coisa, e isso é muito importante. Porque o que é próprio daquela coisa, pelo ser, indica como aquela coisa vai ser utilizada da melhor forma possível, da forma perfeita, e como aquela coisa vai atingir finalidade. Como falamos na aula anterior, a vida humana plena implica intelecção. É necessário que você utilize a sua inteligência para você ser feliz. E decida conforme ela. A inteligência busca a verdade e a vontade busca o bem. Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Mas vamos lá. A tela ficou bem escura aqui pra mim. Mas vamos lá. Tá. A inteligência busca a verdade e a vontade busca o bem. Certo? Então, quando eu permito que a minha inteligência atue, que é algo da minha essência, ninguém mais tem inteligência nas coisas criadas, só o ser humano e os anjos também. Os anjos são puro espírito, eles têm inteligência. Nós temos inteligência e vontade livre, os anjos não têm vontade. Então, isso é o centro da nossa essência, isso é com que faz o que sejamos o que somos, tá? E utilizar isso indica a nossa perfeição e a finalidade da nossa vida. Não nos esqueçamos disso. Agora eu pergunto pra vocês, é possível fazer uma boa terapia sem saber essas coisas? Sem saber que o homem tem como sua essência inteligência e vontade livre, que o homem não é uma planta, o homem não é um animal. Tem diversas correntes da psicologia contemporânea que encaram o homem como um animal. Tem uma passagem do Freud que ele fala que existem forças das quais a gente não vive, mas que nós somos vividos. Olha só, que coisa tão contrária à essência humana. Coisas que incidem sobre a gente e que fazem com que nós sejamos vividos. Não que a gente viva, não que a gente seja uma força causal. Então, realmente, não tem pra onde ir, certo? Então, como a gente conversou aqui, gente, como eu falei pra vocês sobre o ser com S maiúsculo e o ser com S minúsculo, que são pequenas parcelas do ser supremo, que o ser supremo nos dá, e nos dá a nossa perfeição, nos dá a nota de qual é a nossa finalidade, para que estamos nesse mundo, isso deixa muito claro que existem graus de ser. Existem graus de ser. Ou seja, o verbo entender. Deus entende, o ser humano entende e os anjos entendem. Esses três seres entendem. Mas o entender em Deus, o entender nos anjos e o entender no homem é igual? Não. Lembrem-se sempre que existe um ser supremo que dá parcelas do ser dele para os entes e vai fazer com que isso denote a sua perfeição. Ora, se eu sou uma parcela do ser supremo, existe algo em mim que é do ser supremo. Como falta algo em mim que é do ser supremo. Certo? Porque eu não sou o ser supremo, eu sou só um ser com S minúsculo. Eu sou só isso. Então, é por isso que eu posso dizer que existem graus. E que o entender do homem é diferente, o entender dos anjos é diferente, o entender de Deus é diferente. E isso deixa claro pra gente qual é o método da metafísica, pra gente caminhar pro encerramento da nossa aula. Qual é o método da metafísica? O método da metafísica é o método analógico. Nós estudamos a metafísica por analogia. Então, quando vocês virem falar sobre analogia, método analógico na metafísica, é isso aqui que deve ser evocado na mente de vocês. Se existe um ser com S maiúsculo que contém nele todas as parcelas da realidade, ele também pode conferir estas parcelas um pouquinho para cada ente
e denotar naquele ente qual é a sua perfeição através do ato de ser. Ser com S minúsculo, tá? Nesse ser haverá uma essência, que é um modo de ser, é aquilo que faz com que a coisa seja o que ela é aquilo que denota a perfeição daquela coisa. É aquilo que faz com que eu bato o olho no homem e falo, ora, isso é um homem e não um gato. Ora, isso é um gato e não uma planta. Certo? A gente não para pra pensar nessas coisas, gente, mas a nossa mente tá atuando assim a todo momento. Você pode não saber, não ter parado pra pensar o que é o homem. Não ter parado pra pensar o que é que faz o homem ser homem e não gato. Mas quando eu falo essas coisas pra vocês, faz todo sentido. E não faz todo sentido porque sou eu que tô falando, é porque é o que é. Se a gente parar pra contemplar um pouco a realidade, eu falei pra vocês ontem, a realidade tem um verbo. A realidade tem uma gramática. A realidade vem do logos. A realidade vem do ser. E o ser é um verbo. E esse ser confere o verbo de cada coisa. Então existe um verbo na maçã. Existe uma inteligência na maçã. Que não é da maçã, mas está na maçã. Reparem nessa sutileza. E esse verbo que está na maçã diz o que é que ela tem que ser. Para que ela veio ao mundo? Eu bato o olho na maçã e eu enxergo este verbo. Basta que eu tenha olhos para ver, a minha inteligência esteja atuando e eu consiga, com tranquilidade, contemplando o que as coisas são, discernir. Um outro dia eu estava na aula da especialização do Tiago, e uma pessoa perguntou assim, mas Tiago, esse conhecimento filosófico é muito vasto, tem muita coisa para ler, etc e tal. Tem alguma forma de eu conhecer estas coisas que não seja me acabando de ler um monte de livro de filosofia? Tem. Fazendo o que os melhores filósofos do mundo fizeram. Porque todos que fizeram o contrário se deram mal. Postularam coisas totalmente reais, que não tinham nenhum substrato dentro das coisas que são, ou que eram meros movimentos equivocados dentro deles e eles não foram para a realidade validar isso. O que é que esses filósofos de verdade faziam? Contemplavam a realidade. Olhavam para a realidade com calma, com tranquilidade, com uma postura desinteressada. Como assim, Marina? Desinteressada. Sem querer saber como as coisas impactavam neles, mas querendo saber de verdade o que as coisas eram em si mesmas. Essa é a postura que a gente tem que ter diante da realidade. Não dá para ser um bom terapeuta sem essa postura. Ora, eu não quero saber como isso impacta em mim. Eu quero saber o que isso é. Porque quando eu bato o olho em alguma coisa, eu acuso a existência. Se algo é, se ele tem ente e ser. Se ele é um ente que tem ser, perdão. É porque ele é, inclusive, distinto de mim. E se ele é, inclusive, distinto de mim, eu não posso fazer uma análise daquilo ali à luz de mim. Eu tenho que fazer uma análise à luz da própria coisa. E se eu não faço uma análise à luz da própria coisa, eu não sei qual é a essência dela. Eu não sei qual é a perfeição dela. E aí eu vou querer utilizá-la do modo que eu acho certo. Não no modo que ela deve ser utilizada. E se eu não uso algo com perfeição, eu a trato com indignidade. É isso que o ser humano está fazendo hoje. Se tratando com indignidade. E aí surge o quê? Falei pra vocês ontem, né? Caneta tem o verbo escrever. É a presença do verbo escrever, que é a sua finalidade. Posso coçar meu ouvido? Posso coçar meu ouvido. Vai dar certo? Às vezes até dá. Mas foi pra isso que ela foi feita? Não, por isso que pode estourar meu tímpano. Porque eu estou utilizando a caneta com imperfeição, com indignidade. O ser humano pode viver do jeito que ele está vivendo, muito abaixo das suas potências, vivendo como um animal no máximo? Pode. Tá dando certo? Ó. Estão existindo, não estão? Estão aí na existência, não estão? Mas estão sendo felizes? Não estão. No lançamento da primeira turma da mentoria, em maio, se eu não me engano, final de maio, início de junho, na primeira live eu falei pra vocês que o nosso mercado está saturado, mas não é saturado de profissionais. É saturado de pacientes. Infelizmente. E se eu não tenho conhecimento dessas coisas aqui que a gente está conversando, como que eu vou levar um paciente pra felicidade, minha gente? Fala sério. O que é que vai acontecer? Eu vou querer empurrar nele o meu ideal de felicidade, porque eu não quero saber o que as coisas são. Eu quero saber como elas impactam em mim.
Ele vai querer continuar fazendo do jeito dele, porque a inteligência dele não está atuando, ele não está entendendo por que está dando errado. E aí não vai ser bom. Ninguém vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar frustrado como terapeuta porque você não consegue ajudar ninguém. O paciente vai ficar frustrado enquanto paciente porque ele continua no mesmo lugar e ele não consegue perceber estas coisas sozinho. É por isso que ele procura você. Você precisa ser um tradutor da realidade. Para dizer melhor, como eu disse há uns 15 dias atrás na mentoria, um mediador entre o paciente e a realidade. Não é para você querer colocar a realidade no paciente a qualquer custo para caber do jeito que você pensa. Eu encontrei a verdade e eu preciso mostrar a verdade para o meu paciente. Verdade sem caridade é apenas soberba. Você quer fazer caber. De outro lado, se você se coloca numa postura relativamente passiva, de mediador, olha paciente, essa é a realidade, olha a realidade, esse é o paciente. E você vai ali mediando as coisas para ele, conforme a própria realidade dele, conforme as coisas que ele tem capacidade de absorver, aí a terapia anda. Mas como é que eu sou esse terapeuta se eu mesma antes não me relacionei com a realidade, entendi que tem um ente, que tem um ser, que tem uma essência, qual é essa essência e como é que eu faço para, utilizando-me desta essência, principalmente humana, levar o meu paciente à felicidade? E como é que eu faço tudo isso sem entender de metafísica? Não tem como, certo? Então, eu acredito que a aula de hoje seja isso. Sobre analogia já falei, tá? E aí, minha gente, só para finalizar, o ente, portanto, ele anda numa dupla direção. Existem coisas do ente que são iguais, e aí aproximam os entes, que são os predicamentos. A gente vai estudar isso, que são chamados de categorias. E existem coisas do ente... Não, perdão, ao contrário. Existem coisas do ente que são diferentes pelos mais diversos predicamentos. Nós vamos estudar isso. E existem coisas do ente que são iguais e os aproxima, que são os transcendentais. E a gente vai estudar isso, tá? Então, o ente ele vai ter essa dupla, vamos dizer assim, essa bifurcação. Vão ter coisas no qual eles vão divergir por conta dos predicamentos, que são as categorias, cada um atuando de uma forma, e vão ter coisas nas quais eles vão se aglutinar, que são os transcendentais, que também teremos uma aula específica disso, tá bem? Então a aula de hoje se encerra aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu vou mandar o card da aula de hoje no grupo. Vou colocar novamente o link do grupo aqui logo após a live, para quem ainda não entrou, tiver interesse em entrar, para que eu mande o card da live de hoje. E na live de amanhã, nós vamos falar sobre uma coisa que parece até brincadeira. Parece até brincadeira, que é o princípio da não contradição. Quando vocês ouvirem que é um juízo universal da metafísica, a gente precisa saber disso. Tudo está embutido nisso. Quando vocês virem o que é o princípio da não contradição, vocês vão dizer como que alguém tem condição de contradizer isso aqui. Porque muitos filósofos tentaram fazer isso, tá? Então não percam a aula de amanhã, porque se a noção de ente é fundamental, a noção de ser é fundamental, a de essência é fundamental, a noção do princípio da contradição, da não contradição, é fundamental, porque ela é um juízo a priori de tudo quanto a gente precisa estudar na metafísica, porque tudo está baseado no princípio da não contradição, tá bem? Um beijo, acho que não tem perguntas, né? Vocês entenderam tudo direitinho mesmo? Acredito que sim, tá? Se tiverem dúvida, podem colocar lá nos comentários que eu respondo tranquilo, tá? Então, um beijo e até amanhã.